nome que apareceria mais tarde como Kuti, Acútia e, finalmente, Cótia. Uma das explicações tradicionais relaciona o nome aos antigas trilhas indígenas cortavam o planalto em direção às terras interiores, acompanhando vales, contornando elevações e buscando passagens naturais entre a mata. Próximo a esses caminhos, existiu um aldeamento conhecido como Acuti, no Caiapiá, nome que apareceria mais tarde como Kuti, Acútia e, finalmente, Cótia. Uma das explicações tradicionais relaciona o nome aos pequenos roedores encontrados na região e conhecidos pelos povos indígenas. Outra interpretação popular associa o traçado sinuoso dos caminhos às trilhas abertas pelas cotias entre a vegetação. Independentemente da origem exata, o nome preservou uma memória muito anterior à formação da cidade, a de um território indígena atravessado por caminhos que os colonizadores aproveitaram para avançar pelo interior. Entre o final dos anos 1500 e o começo dos anos 1600, famílias ligadas à Vila de São Paulo começaram a ocupar terras na região. A expansão não ocorreu sobre um espaço vazio. Ela envolveu disputas por terras, aprisionamento de indígenas e utilização forçada de sua mão de obra nas fazendas. Cotia tornou-se uma área de produção de alimentos, incluindo trigo, destinado ao abastecimento de São Paulo, do Rio de Janeiro e das expedições que partiam para o interior. As propriedades rurais serviam ao mesmo tempo como áreas de cultivo, criação de animais, depósitos de mantimentos e pontos de apoio para viajantes. Desse período, permaneceram algumas das construções mais antigas do município, silenciosas testemunhas de uma fase em que a vida cotidiana acontecia muito mais dentro das fazendas do que no pequeno núcleo urbano. O sítio do Mandu, construído no século XVII, ainda revela essa cotia profunda. Suas paredes espessas de taipa de pilão foram levantadas com terra compactada, madeira e trabalho humano, formando uma residência capaz de resistir ao tempo, à umidade e ao isolamento. A casa ficava próxima das antigas rotas utilizadas por viajantes e expedições que seguiam para o interior. Ali era possível descansar, reorganizar cargas e encontrar abrigo antes de continuar por caminhos pouco conhecidos. Sua posição não era casual. As grandes casas rurais também funcionavam como marcas de domínio sobre a terra e como pontos de controle das vias que atravessavam a região. Muito antes de Cótia possuir um centro movimentado, essas propriedades já desenhavam uma rede dispersa de ocupação entre matas, lavouras e trilhas. Mais distante do núcleo central, em meio à vegetação de Morro Grande, outra construção preservou uma imagem semelhante. O sítio do Padre Inácio começou a ser erguido no início dos anos 1700. A casa, também construída em taipa, possuía uma ampla varanda frontal, cômodos distribuídos em torno de uma sala central, sótão, capela e quarto para hóspedes. Durante décadas, ela esteve ligada a famílias rurais, que viviam longe do centro e dependiam de estradas difíceis para chegar a outras propriedades. O nome veio de Inácio Francisco do Amaral, que se tornou padre já em idade madura e viveu naquele lugar. Cercada pela mata, a casa mostra como era possível existir uma cotia quase escondida, formada por propriedades isoladas que mantinham relação com São Paulo, mas pareciam pertencer a um mundo distante. No início dos anos 1700, o pequeno povoado começou a se consolidar próximo da capela, dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrate. Existem diferentes versões sobre quem teria erguido as primeiras capelas da região, reflexo de uma história transmitida durante muito tempo por registros fragmentados e memórias familiares. Por volta de 1713, uma nova capela teria sido fundada no povoado, e em 1723, o lugar foi elevado à condição de freguesia. A partir dela, o território ganhou um ponto de referência permanente. Batizados, casamentos, enterros, festas religiosas e decisões comunitárias passaram a reunir moradores que viviam espalhados por sítios e fazendas. Ao redor da igreja surgiram vendas,
pequenas oficinas, hospedarias e casas simples. A fé organizava o calendário, mas era a estrada que mantinha o povoado vivo. Quando Cotia se tornou vila em 1856, portanto, ela já carregava séculos de ocupação. Mesmo assim, o novo município continuava pequeno e essencialmente rural. A praça diante da igreja concentrava os principais acontecimentos, mas bastava caminhar alguns minutos para encontrar terrenos cultivados, cercas de madeira, pastos e trechos de mata. A maioria dos moradores vivia do plantio, da criação de animais, do transporte de mercadorias ou de pequenos serviços oferecidos aos viajantes. As distâncias eram medidas pelo tempo necessário para vencê-las a cavalo ou a pé. Durante as chuvas, determinados caminhos quase desapareciam sob a lama. Nos períodos secos, a poeira cobria roupas, animais e fachadas. A vila existia porque estava no caminho, mas o mesmo caminho que trazia movimento também reforçava sua condição de lugar de passagem. A ligação entre São Paulo e Sorocaba continuava sendo o eixo principal. Tropas vindas do interior transportavam animais, couro, alimentos e diferentes mercadorias. No sentido contrário, viajantes levavam ferramentas, tecidos e produtos que chegavam à capital. Cotia funcionava como um intervalo entre esses mundos. Alguns passavam apenas algumas horas. Outros encontravam terra disponível, formavam família e criavam novas propriedades. Pouco a pouco, antigas trilhas foram alargadas. Pontes simples atravessaram córregos. Vendas de beira de estrada transformaram-se em pontos conhecidos pelos tropeiros. A cidade futura começava a aparecer, não como um desenho planejado, mas como uma sequência de construções acompanhando as rotas de circulação. Em 19 de dezembro de 1906, 50 anos depois da emancipação, Cotia foi elevada oficialmente à condição de cidade. A mudança de categoria, porém, não transformou imediatamente sua paisagem. O centro ainda mantinha aparência de vila. A igreja matriz dominava o conjunto urbano, enquanto as ruas próximas reuniam sobrados modestos, casas térreas, armazéns e repartições. Fora desse núcleo, predominavam propriedades agrícolas e extensas áreas verdes. A própria forma do município continuava determinada pelo relevo acidentado. Vales e elevações dificultavam a abertura de ruas regulares e faziam com que cada bairro se desenvolvesse quase como um pequeno mundo separado dos demais. Foi justamente essa geografia de matas, rios e terrenos elevados que deu a Cotia uma nova importância. No final dos anos 1800, enquanto a capital paulista crescia rapidamente, técnicos começaram a estudar os mananciais da região como alternativa para o abastecimento de água. A poluição de cursos d'água mais próximos de São Paulo e os períodos de seca aumentavam a urgência por novas fontes. Entre 1914 e 1917, foi construída a barragem da Cachoeira da Graça. Entre 1927 e 1933, surgiu o reservatório Pedro Best, destinado a regularizar as águas do sistema do Alto Cotia. Fazendas foram desapropriadas, antigas áreas de cultivo deixaram de ser utilizadas, e parte da vegetação começou a se regenerar. Cotia passou a fornecer não apenas alimentos, mas também água para uma metrópole que avançava em sua direção. As obras dos reservatórios também criaram uma paisagem humana particular. Trabalhadores e suas famílias instalaram-se próximos às estruturas de captação, tratamento e manutenção. Casas foram erguidas para formar a Vila do Departamento de Águas e Esgotos, conhecida como Vila do Dai. Durante décadas, aquele conjunto funcionou como uma comunidade relativamente isolada, cercada pela mata e ligada ao sistema que ajudava a abastecer parte da Grande São Paulo. As moradias, oficinas e instalações técnicas representavam uma nova fase na história de Cotia. A chegada de grandes obras públicas a um território até então marcado por fazendas e caminhos rurais. Algumas dessas construções sobreviveram
e passaram a ser reconhecidas como parte do patrimônio industrial e ambiental do município. Nos anos 1920, outra transformação começou a mudar profundamente o campo cotiano. Agricultores japoneses e descendentes instalaram-se na região, muitos deles dedicados ao cultivo de batatas, verduras, legumes, frutas e flores. Eles encontraram terras férteis, mas também enfrentaram dificuldades com transporte, crédito, compra de insumos e venda da produção. Intermediários controlavam boa parte do comércio e frequentemente pagavam pouco pelo que saía das lavouras. Em 1927, 83 produtores, em sua maioria japoneses, organizaram oficialmente a Cooperativa Agrícola de Cotia. A iniciativa começou de forma modesta, mas transformaria o nome da pequena cidade em uma referência nacional do cooperativismo. A cooperativa permitia comprar sementes e ferramentas em conjunto, compartilhar conhecimento técnico e negociar a produção com maior força. Caminhões passaram a recolher alimentos nas propriedades e levá-los aos mercados consumidores. A batata tornou-se um símbolo dos primeiros anos, mas a produção logo se diversificou. Hortaliças, frutas, ovos, aves e outros alimentos saíam de Cotia para abastecer uma capital que crescia sem parar. O trabalho começava antes do amanhecer. Famílias inteiras preparavam a terra, irrigavam canteiros, selecionavam produtos e organizavam caixas para o transporte. Onde hoje existem bairros residenciais, escolas, lojas e vias movimentadas, havia fileiras de plantações acompanhando os córregos. A força da Cooperativa Agrícola de Cotia ajudou a modernizar o campo e ligou definitivamente os agricultores locais ao mercado metropolitano. Em 1931, o Distrito Rural de Caucaia entrou em uma nova fase com a inauguração de uma estação da Estrada de Ferro Sorocabana, no ramal que ligaria Mairinque a Santos. A primeira estrutura era simples e provisória, feita de madeira. Em 1934, foi substituída por um edifício de alvenaria. Situada a cerca de 936 metros de altitude, era a estação mais elevada daquele trecho ferroviário. Essa característica ajudou a consolidar o nome Caucaia do Alto. A chegada dos trilhos ofereceu outra possibilidade de circulação para moradores e produtores, embora o distrito continuasse afastado do centro de Cotia. Em torno da igreja, da estação e das estradas rurais, formou-se um pequeno núcleo de casas. Em 1944, Caucaia do Alto foi oficialmente elevada à condição de distrito. A ferrovia não transformou Caucaia em um centro industrial. Sua maior influência foi reforçar a ligação entre aquela área rural, o interior e o litoral. Produtos agrícolas podiam alcançar outros mercados, enquanto materiais de construção, ferramentas e mercadorias chegavam com mais facilidade. Mesmo assim, durante boa parte dos anos 1930 e 1940, a paisagem permanecia marcada por casas de pau a pique, chácaras, lavouras e longos trechos sem ocupação. A estação ficava separada do centro do distrito, e muitos moradores ainda percorriam a distância a pé, a cavalo ou em carroças. O apito dos trens atravessando a névoa tornou-se um dos sons mais marcantes daquela Cotia rural. No final dos anos 1930, outra parte do município começou a adquirir identidade própria. Entre os quilômetros 22 e 24 da estrada para o interior, a família Viana comprou uma grande área ocupada por olarias, propriedades agrícolas e trechos de mata. Parte das terras foi usada para plantar eucaliptos destinados à produção de madeira e carvão. Outra parte recebeu gado leiteiro importado, formando uma granja de leite. Foi essa propriedade que deu origem ao nome Granja Viana, mais tarde escrito de forma popular como Granja Viana. Ao redor dela viviam hortícolas.